Muito bem, sou o professor Rogério Antônio Piccoli, professor do Departamento de Filosofia e Métodos da UFCJ, coordenador do curso de licenciatura à distância e responsável pela unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso. Esse vídeo é parte de uma sequência de vídeos em que eu apresento e comento um material que eu produzi para auxiliar os alunos na redação do trabalho de conclusão de curso. O material chama O Processo de Escrita de um Artigo em Filosofia. Okay? Muito bem, a gente já examinou o que é um artigo, a importância do tema, como é que a gente faz um recorte de um tema, e agora a gente está... A conexão que existe entre o tema e o tipo de artigo que a gente quer produzir. E agora, então, a gente vai passar para o problema de investigação. É uma parte importantíssima da produção do artigo filosófico, né, do artigo em filosofia ou ensino de filosofia, que é a definição do problema de investigação. Ok? Muito bem. É em relação aos aspectos que caracterizam um subtema que definimos os nossos problemas de investigação. Então, por isso que foi comentado no vídeo passado, da importância que tem, né, da gente fazer um recorte, tornando mais e mais específicos os nossos temas e subtemas de pesquisa. Porque uma vez que eu defini um subtema, em que eu sou capaz de listar os aspectos em torno daquele subtema, que são importantes, que caracterizam aquele subtema, voltando a atenção para alguns desses aspectos é que eu encontro a formulação do problema, ok? Então, é isso que nós vamos examinar nesse vídeo aqui, que corresponde à unidade 7, os problemas de investigação lá do livreto. Muito bem. É em relação aos aspectos que caracterizam o subtema que definimos os nossos problemas de investigação. Para melhor entender isso, voltemos ao nosso exemplo do subtema que nós especificamos no vídeo passado, que é sobre o processo de cozimento do arroz. Nós especificamos processo de cozimento do arroz na panela de alumínio, no fogão a gás, na panela de alumínio. Vamos especificar ainda mais o nosso subtema e considerar cozimento no fogão a gás, na panela de alumínio, para produzir aquele tipo de arroz que seria do gosto do brasileiro. Então, aqui está o nosso subtema. Cozimento do arroz soltinho no fogão a gás e na panela de alumínio. Em relação a esse subtema da culinária do arroz, apresentado como um tópico de investigação bastante específico, podemos elencar vários aspectos que caracterizam. Existem os elementos essenciais do processo do cozimento de arroz. Os elementos essenciais do processo são fogão, chama, panela, água e arroz. Se tem isso, tem arroz cozido. Se não tem essas coisas, não tem arroz cozido. Mas existem elementos que não são tão essenciais, mas que interferem no cozimento e no resultado, como o tempo de cozimento, a intensidade da chama, o tipo de arroz, a adição de óleo, o processo de fritar e refogar, a lavagem, enxágue do arroz, etc. Há ainda outros elementos que interferem no cozimento do tipo de arroz que buscamos, mas não sabemos exatamente como se dá essa interferência. Por exemplo, a umidade do ambiente e o bom ou mau humor do cozinheiro. Observe que, tendo especificado mais e mais o nosso objeto de investigação, não é só arroz cozido, mas é arroz cozido no fogão a gás. E não é só arroz cozido no fogão a gás, é arroz cozido no fogão a gás na panela de alumínio. E não é só isso, a gente quer que seja o arroz soltinho, cozido no fogão a gás na panela de alumínio. Nós chegamos a um ponto, então, em que nós podemos reunir e apresentar de uma forma relativamente fácil o conjunto dos vários aspectos envolvidos no processo de cozimento desse tipo de arroz que a gente quer. Com alto grau de especificação desse subtema, temos uma caracterização relativamente completa de quais são os seus aspectos principais, aqueles que nós mencionamos anteriormente, né? Nós temos aspectos que são essenciais no processo, por exemplo, fogão, panela, água e arroz. Outros que não são tão essenciais, mas que interferem, tempo de cozimento, intensidade da chama, quantidade e temperatura de água, espessura da panela, necessidade de tampa,
o tipo de arroz que está envolvido, a adição de óleo, se tem que fritar, refogar, lavar, enxaguar o arroz, e outros, como o humor do cozinheiro e a umidade do ambiente, etc. Tá certo? Então, ao apontar cada um desses aspectos e considerá-los como diferentes tipos de fatores que contribuem para o cozimento do arroz, que nós especificamos, então nós oferecemos uma caracterização do nosso subtema de pesquisa, que é objeto de investigação. Então, aqui está um ponto central para a caracterização de um subtema de pesquisa. Oferecer uma caracterização do tema ou subtema é recolher e organizar o conhecimento já produzido sobre aquilo que estamos investigando. É um desafio na pesquisa encontrar e inventariar esses conteúdos, por isso o subtema precisa de um alto grau de especificação. Se a gente não especifica com alto grau de detalhe qual é o nosso tema e subtema, a gente não consegue fazer o mapeamento dos aspectos principais. E o nosso objetivo aqui é encontrar esses aspectos principais, porque é o conhecimento sobre eles, é do conhecimento sobre eles, que nascem os nossos problemas de pesquisa. Vou só dar um exemplo agora, né, que uma vez que a gente conseguiu chegar com esse grau de detalhe, vamos ver quais são as crenças que as pessoas têm sobre eles. Diferentes pessoas sustentam diferentes crenças sobre quais aspectos caracterizam o processo de cozimento de um bom arroz ou de qualquer outro fenômeno. O bom arroz aqui é arroz solto, cozido no fogão a gás, na panela de alumínio. Algumas pessoas se dedicam a testar, fundamentar, justificar e confirmar algumas dessas crenças. Se confirmadas, as crenças adquirem então o estatuto de conhecimento verdadeiro ou válido. Se não testadas, ou testadas, mas não confirmadas, elas são consideradas crenças falsas ou equivocadas, sem um estatuto científico ou acadêmico. O conjunto das crenças rigorosamente testadas e validadas é chamado de conhecimento acadêmico. É isso que a universidade faz, né? Esse é o tipo de produção de conhecimento que buscamos na universidade e que esperamos que os nossos estudantes sejam capazes de produzir. Todo o processo de investigação acadêmica visa testar uma crença a respeito de um aspecto investigado para saber se ela pode ou não se estabelecer como conhecimento válido. Então, isso significa que todo problema de pesquisa envolve a investigação e o questionamento do estatuto das nossas crenças a respeito de um aspecto de um subtema de pesquisa. Certo? E é em relação a esse conhecimento estabelecido que nós definimos os nossos problemas de pesquisa. Então agora a gente passa para um outro problema, uma outra questão. Quer dizer, quais são os tipos de problemas que podem ser gerados a partir dessas crenças estabelecidas sobre algum aspecto relevante, né, de um subtema que investigamos. Pode ser qualquer subtema. Podemos dizer que há apenas 4 tipos gerais de problemas de pesquisa, né? Então, o primeiro esforço de vocês é feito o recorte, chegado num nível de especificação do subtema, é construir um mapeamento dos aspectos principais desse subtema, né, esse que você especificou em alto grau de detalhe, né, elencar aqueles aspectos que caracterizam geralmente esse tema ou subtema. A gente vai ver como é que faz isso nos vídeos, tá? Mas, uma vez que a gente chegou nesses aspectos que caracterizam, nas crenças que existem sobre esses aspectos, existem 4 tipos de problemas que a gente pode formular. Ou nós identificamos um erro nessas crenças e mostramos que elas não são do tipo de conhecimento válido, ou nós apontamos que para o mesmo aspecto há crenças tomadas como conhecimento válido, mas percebemos que elas são contraditórias. Então, pode ser que esteja assumido como conhecimento válido em relação a um determinado aspecto, 2 posicionamentos e a gente não sabe dizer quem está certo e quem está errado. Há uma contradição entre eles. Pode ser 2 ou mais posicionamentos, tá certo? Ou então nós descobrimos que o conhecimento já produzido sobre um dado aspecto do nosso subtema investigado é um conhecimento incompleto, porque há lacunas em aspectos que não são completamente explicados, né? Então essas lacunas precisariam ser
elucidadas. Ou então nós descobrimos um aspecto completamente novo sobre o qual não há conhecimento ainda produzido. Os tipos de problemas de pesquisa, então, podem ser reduzidos a 4 tipos principais: erro, contradição, lacuna ou um aspecto novo. Né? Eu posso identificar um erro, eu posso identificar uma contradição no conhecimento estabelecido, eu posso identificar uma lacuna no conhecimento estabelecido, ou eu posso propor um aspecto novo para que não existe ainda no conhecimento estabelecido. Então, para ilustrar o que acabamos de dizer, considere as seguintes alegações sobre o processo de cozimento do arroz. Vamos problematizar o nosso processo de cozimento do arroz. Em relação aos aspectos principais do nosso subtema, cozimento do arroz soltinho, no fogão a gás e panela de alumínio, verificamos as seguintes crenças ou conhecimentos estabelecidos, ou seja, crenças que as pessoas ordinariamente sustentam. Primeira, sobre o tipo de arroz. O arroz do tipo 1 é o arroz mais puro, sem contaminações. Quer dizer, ser do tipo 1 significa ser o arroz mais puro, certo? Segunda crença, sobre o aspecto de lavar o arroz. É preciso lavar o arroz para remover sujeira. Terceiro, sobre o aspecto de fritar o arroz. É preciso fritar o arroz no óleo antes de colocar água. Sobre o aspecto de refogar, é preciso colocar água quente sobre o arroz. Essas crenças, a respeito de cada um desses aspectos, podem ser questionadas, portanto, o nosso conhecimento a respeito delas pode ser convertido num tipo de problema de pesquisa. Essas crenças podem se tornar tópicos de investigação, isto é, tópicos para os quais buscamos a confirmação ou a refutação da crença como conhecimento válido. Nossa questão é saber se aquelas crenças, essas 4 que nós listamos aqui, são crenças verdadeiras ou não. Por exemplo, em relação ao conhecimento sobre o aspecto tipo de arroz, podemos investigar e conduzir uma pesquisa para testar se a alegação de que o tipo do arroz tem relação com a pureza ou contaminação do arroz. Se isso é uma alegação válida ou não. Não precisamos investigar muito para saber que essa crença sobre o tipo de arroz é uma crença falsa e equivocada. Por quê? Porque a classificação do tipo de arroz refere-se não à pureza ou impureza do arroz, mas à quantidade ou percentual de grãos quebrados que a embalagem pode conter. Segundo a classificação proposta pela indústria de beneficiamento do arroz, o arroz do tipo 1 pode conter 7,5% de grãos quebrados. A alegação de que o tipo de arroz tem alguma relação com a pureza ou contaminação é, portanto, falsa, e nesse caso nós identificamos um erro nas nossas crenças a respeito do tipo de arroz. Considere agora a outra crença em relação ao aspecto da lavagem do arroz, a alegação de que precisamos lavar o arroz para eliminar a sujeira. Novamente, a esse respeito, não é preciso muito esforço para saber que a indústria de beneficiamento de alimentos é uma das mais exigentes em relação a normas sanitárias. Por isso, é um erro dizer que lavamos o arroz para eliminar sujeiras. Na verdade, em torno dessa crença de que é preciso lavar o arroz, pode mesmo haver uma lacuna no nosso conhecimento. Sabemos que temos que lavar o arroz, mas não sabemos por que ou por qual motivo devemos fazer isso. Aqui vai uma possível resposta para preencher essa lacuna. Pensando no aspecto do cozimento do arroz soltinho, no fogão a gás, na panela de alumínio, faria sentido lavar os grãos porque, nessa operação de lavagem, nós removemos o pó ou a farinha de arroz que se forma pelo atrito entre eles e a embalagem, os grãos e a embalagem. Lavando os grãos, evitamos que a água de cozimento se torne um mingau de farinha de arroz, o que levaria a um arroz empapado e não um arroz soltinho que nós desejamos. Descobrimos assim que não apenas podemos ter crenças erradas sobre o aspecto da necessidade de lavar o arroz antes do cozimento, mas que podemos ter mesmo uma lacuna no nosso conhecimento. Uma vez que acreditando na necessidade de lavar o arroz, nós não havíamos associado ainda essa lavagem dos grãos ao propósito de evitar que o arroz cozido ficasse empapado. Vejamos agora, então, uma outra crença que nós temos, uma terceira crença, que era a necessidade de colocar água quente no cozimento do arroz. Sobre essa alegação, encontramos nitidamente crenças diferentes que sustentam posições contraditórias.
Algumas pessoas acreditam que é preciso colocar água quente para acelerar o cozimento, outras pessoas acreditam que não faz a menor diferença se a água é quente ou fria. Novamente, não precisamos nos aprofundar muito para saber que a alegação de que é preciso colocar água quente no arroz não é necessariamente ou sempre uma alegação verdadeira. A origem dessa crença tem a ver com o fato de que antigamente as famílias eram muito grandes e a quantidade de arroz que era igualmente grande, exigindo, por causa disso, um grande volume de água para o seu cozimento. Então, o tempo necessário para superar a inércia no aquecimento de um volume de água grande, numa panela grande, é muito maior comparado com o tempo necessário para os pequenos volumes de panelas atuais. Então, em virtude do volume de água demandada para o cozimento, a crença de que temos de colocar água quente no cozimento é verdadeira para uma grande quantidade de arroz, mas ela é falsa se estamos considerando o caso específico de uma pequena quantidade de arroz. Resolvemos, assim, a aparente contradição entre em relação à exigência de se colocar água quente no cozimento do arroz. Podemos seguir questionando as crenças estabelecidas acerca dos vários outros aspectos de cozimento do arroz soltinho em fogão a gás em panela de alumínio, que escolhemos como tópico de investigação. Podemos descobrir, por exemplo, que a espessura da panela é importante para uma distribuição uniforme do calor, assegurando assim o cozimento homogêneo de todo o volume de calor de arroz. O mesmo se aplica à necessidade de tampar a panela, porque com isso evitamos que durante a fase final da hidratação os grãos próximos da superfície fiquem mais frios comparativamente aos que estão no fundo. Em resumo, para definir o tipo de artigo que vamos construir, precisamos, em primeiro lugar, definir o tema e especificar um subtema. Em segundo lugar, precisamos ter uma visão dos aspectos que caracterizam o subtema escolhido. Em terceiro lugar, precisamos mapear quais são as crenças ou os conhecimentos estabelecidos sobre os aspectos específicos que desejamos investigar. Tendo cumprido essas exigências, temos condições, então, de, em quarto lugar, problematizar o aspecto selecionado e os conhecimentos estabelecidos sobre eles. Essa problematização consiste basicamente em encontrar e investigar o problema relativo ou ao erro no conhecimento, ou à contradição, ou à lacuna, ou então a um aspecto novo ainda desconhecido. Ok? Então, aqui está uma explicação de por que nós precisamos chegar num alto grau de especificação no mapeamento e caracterização do subtema definido e no recolhimento das crenças que caracterizam aquele subtema. E aí a gente vê que a problematização nasce quando nós desafiamos as crenças estabelecidas a respeito daquele aspecto específico, ok? Então, para qualquer tema de investigação, essa é uma espécie de receitinha que a gente pode seguir. Logo, a especificação do tema, a caracterização das crenças que já são estabelecidas, né, a respeito do tema e a problematização dessas crenças é o ponto fundamental para se construir um artigo científico, um artigo acadêmico, ok? Então, vamos interromper aqui, porque depois a gente vai, no próximo vídeo, retomar por que nós precisamos manter o foco num único subtema, né? A gente já mais ou menos já entendeu isso, que manter o foco num único subtema é necessário para a gente poder fazer a caracterização daquele subtema, e é a partir da caracterização que nós problematizamos o tema, né, o subtema, né, problematizamos o conhecimento estabelecido. Então, esse é o ponto principal aqui, tá certo? Então, vamos voltar para olhar de perto essa questão, a exigência de mapear o subtema, tá bom? No próximo vídeo.